Bom, meus caros, boa noite para todos. Espero que estejam me ouvindo. Estão me ouvindo? Muito bem. Meus caros, então hoje, na nossa primeira aula, efetivamente inicial, do curso que nós vamos fazer de Direitos Humanos, teremos que responder ou teremos que dar nessa aula, nessa conversa, um conceito de direitos humanos. O que são direitos humanos? É um conceito que nós vamos tentar construir juntos. Por quê? Porque esse conceito ele está ligado à capacidade de percepção do indivíduo. Não é todos que têm essa capacidade de percepção do que seja direitos humanos e, consequentemente, passam ao longo de uma vida sem conhecê-los e, evidentemente, também sem consegui-los, sem descobri-los. Porque eu já falei para vocês que os direitos, eles não são inventados, eles são descobertos. Então, é a partir dessa tentativa de capacidade de descoberta é que nós vamos discutir os direitos humanos. Como nós estamos, seremos preparados para reconhecer direitos humanos. Pois bem, para chegarmos a essa discussão, porque ao final eu gostaria que vocês me respondessem exatamente isto, o que são direitos humanos, afinal, mandei até um material para vocês, como ponto de partida, apenas como referência desta aula, nós vamos para um livro de um filósofo grego chamado Platão. Todo mundo aqui, é óbvio, que já deve ter ouvido falar em Platão. E esse livro que nós vamos discutir é o livro A República. Meus caros, na minha insignificante opinião, esse livro, A República, é o mais importante livro de filosofia sobre a justiça. Esse livro Platão escreveu depois da morte de Sócrates. Quando Sócrates morreu, Platão deveria ter aí uns 29, 30 anos de idade. Platão foi discípulo de Sócrates dos 20 até quase os 30 anos. Sócrates morreu com 70 e poucos anos, 399 a.C. E Platão viveu muito. Platão foi morrer com praticamente 80 anos de idade. Ou seja, aos 20 anos, Platão conhece
Sócrates, numa aula de oratória na praça de Atenas lá. E como ele era uma figura muito grande, muito forte, ele foi logo percebido por Sócrates, que era pequeno, já mais velho. Mas Sócrates percebeu que ali tinha um discípulo. E os dois ficaram assim, unidos nesse período, até a morte de Sócrates. Quero deixar claro o seguinte, que Sócrates era da Patuleia. Sócrates era pobre, não tinha grandes posses. Provavelmente, não sabia nem ler, nem escrever. Provavelmente, por isso, também não tenha deixado nada escrito, o que para ele não fazia a menor diferença, porque no entendimento dele as palavras eram insuficientes para carregar a ideia. Mas isso... Platão, por sua vez, era pessoa abastada. A família dele era uma família rica. Ele era rico. Então, eram figuras diferentes em status, em idade, mas unidos por um pensamento filosófico. Depois que Sócrates morreu, Platão tinha então lá seus 30 anos. E daí ele começou a questionar tudo aquilo, a tal democracia, a própria morte do mestre. Ele viaja, e aí vem um ponto central, ele vai até o Egito, lembre-se, Egito, que está numa posição bem diferente. Depois eu vou falar das mulheres no Egito, tratamento como elas tinham, completamente diferente. Então ele vai até o Egito e nesta época é que ele escreve a República. Conforme eu disse, ele já tinha lá os seus 50 anos, quando ele escreve a República, mais ou menos. O que a República tem a ver com a justiça? Tudo. Por quê? Na realidade, tem 3 elementos importantes no livro A República. Primeiro elemento central, que é a justiça. Okay? A República é um tratado sobre a justiça. E Platão, para desenvolver a ideia de justiça, vai inseri-la, situá-la nesse local imaginário que é a República. Então, nesta relação com justiça e república, é que decorrem também noções de política. O que eu quero que vocês guardem, meus caros, o que eu quero que vocês guardem, por favor, entendam que a República é um livro sobre justiça. E seguramente, em termos de filosofia, é o mais importante. É o mais importante livro sobre justiça. E é um livro que tem 10 capítulos. 10. E a ideia de justiça é desenvolvida tópico por tópico, já no começo, no livro 1, em que abre
a questão com uma problemática, com um debate dos diálogos entre Sócrates e Trasímaco. Guardem bem isso. Livro, se vocês forem ler A República de Platão, tem que ler obrigatoriamente o primeiro livro, o 7º e o 10º, que eu vou explicar. Quero lembrar a todos. Pessoal, estão me ouvindo? A fala está confusa ou posso prosseguir? Ok. Pois bem. Então, esse livro é um tratado sobre a justiça e ele, como a maioria da obra de Platão, ele é escrito na forma de diálogos, de debates. A maioria, porque é uma influência de Sócrates. Sócrates vivia no debate, o estilo de debate que ele chamava de maiêutica, em referência à mãe dele, que era parteira. Então, para ele, assim como existe o parto, o conhecimento que vem de conascer, também é um parto. Então, o conhecimento está dentro das pessoas. E através do debate é que ele nasce, conascer. E é por isso que ele arrumou muitos inimigos, porque esse método dele era um método que ele não cobrava. No método socrático, é um absurdo cobrar por algo que está dentro da pessoa, cujo interlocutor só vai, pelo diálogo, fazer nascer. Por isso que ele arrumou muitos inimigos. Então, Platão, influenciado por esse estilo de Sócrates, escreve em diálogos. O primeiro diálogo, o primeiro diálogo da República é uma discussão sobre justiça que envolve Sócrates e Trasímaco, um debate entre eles, questionando o que é isso. Trasímaco exatamente falando que justiça é para poucos, questionando o que é a justiça, que nem todos têm acesso a ela, uma crítica pesada à justiça. Talvez seja, por isso que o livro é importante. Nesse debate com Sócrates e Trasímaco, no começo do livro, tem de cara, a primeira crítica filosófica à justiça. Então o livro se desenvolve todo dentro desta perspectiva do que é justiça. E nós vamos acompanhar essa perspectiva porque a percepção de justiça, meus caros, está ligada à percepção de direitos humanos. Quem está capacitado a reconhecer a justiça também está capacitado a reconhecer direitos humanos. Então não se trata necessariamente de se dar um conceito. Eu vou partir também do método socrático de construir um conceito a partir da conversa com vocês. Ok? Então, o primeiro livro já começa com essa questão polêmica de uma crítica de Trasímaco à justiça, e Sócrates vai rebatendo, até que chega em determinado momento do livro, no livro 7, Platão faz uso de um mito, também para explicar
a justiça, também para explicar a república, para explicar a democracia, que é o mito da caverna. Todo mundo aqui já ouviu falar. O que é mito? Mito é um recurso de linguagem com alta carga simbólica. Diferentemente de fábula, que tem uma carga simbólica muito pequenininha, diferentemente de parábola, que tem uma carga simbólica mediana, mas o mito ele tem uma carga simbólica pesada, muito forte. Então, tem lá no livro 7 o mito da caverna, que é o mito que nós vamos usar para entender direitos humanos. Pelo menos na perspectiva que eu vou tentar desenvolver com vocês. É claro que enquanto eu vou falando, vocês também vão pesquisando, vão conferindo, mas nós vamos desenvolver juntos essa questão do mito. Para falar sobre o mito da caverna, eu vou tentar colocar na tela aqui, vamos ver se eu tenho sucesso, e vocês vão me orientando aí se vai aparecer, ok? Então, vamos lá. Apareceu na tela? Pessoal, apareceu na tela? Sim. Muito bem. Apareceu. Ótimo. Então tá aí Platão. E já abrindo já com uma frase, o preço de pagar pela não participação na política é ser governado por quem é inferior. Como de fato está acontecendo hoje, não é? O tipo de gente que está na política. Mas enfim, então ele morreu em 347, aos 80 anos. Mito da caverna. O mito da caverna, ele envolve uma caverna, evidentemente, e aqui está um desenho grego, mas ele basicamente é o seguinte, ele tem pessoas acorrentadas, que seriam esses aqui, os escravos, os amos, os administradores da caverna, que são esses aqui, e essas pessoas fazem uso de uma fogueira para projetar imagens na caverna, de tal sorte que essas pessoas entendam que essa imagem seja real. E, portanto, o mundo se passa aqui. Na realidade, aqui também tem um outro desenho. Vejam, aqui tem as pessoas acorrentadas, estão aqui. Vejam. Aqui tem o fogo. A imagem apresentada pelos administradores da caverna, os amos, que criam essa situação, eles acorrentam esses indivíduos aqui desde o nascimento. Então, eles têm proveito nisso, eles lucram com isso. E a luz, que é uma consequência do fogo, projeta a sombra que eles apresentam. Pelo livro, esse desenho aqui é melhor, pelo livro,
A caverna, ela é subterrânea. Para descer nela, há uma certa dificuldade. Vejam. Desce. Então aqui está o fogo, próximo. Aqui estão os amos da caverna, as imagens que eles vão passando e os acorrentados. Esses acorrentados nascem e vivem desta forma e entendem que esse aqui é o mundo real, que na realidade é projetado pelos amos, pelos senhores da caverna, que tiram proveito disto. Então, através das imagens e de ecos que esses indivíduos escutam, eles acham que esse é o mundo e esses senhores aqui até dá a eles estímulos. Quais estímulos? Eles podem dialogar entre eles podem escolher um líder entre eles. Então, aquele que presta mais atenção nas imagens, normalmente se sobressai, e ele até é escolhido como líder. Eles escolhem um líder. Há uma espécie de uma eleição aqui. Então, eles se sentem perfeitamente livres nessa escravidão e nesse erro. Porque eles se sentem livres. Podem conversar entre si, podem escolher seus líderes, mas, claro que os amos, os senhores, acham graça disso tudo e tiram diversos proveitos desse conceito, dessa questão. Ora, aqui estão os amos, né? Numa outra gravura, todos reunidos. Pois não?